Arrocha, família arretada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de física aqui no canal Física Arretada, onde hoje darei continuidade à nossa revisão sobre termodinâmica. Esse é o nosso bloco 2. Se você perdeu o bloco 1, chegou aqui de paraquedas, o card aqui em cima vai te levar para as 5 primeiras questões já resolvidas. Hoje, como eu já falei, vamos dar continuidade ao bloco 2, então vamos lá para a questão 6. Fera, nessa questão 6, ele vai contar a história, sobre a origem do estudo sobre calor e temperatura, que são conceitos aí completamente diferentes. Mas para a gente não perder tempo aí com esse textão, a gente vai direto para o comando da questão, tá? Que ele fala o seguinte: quando nos referimos à medida da energia cinética média das moléculas ou átomos individuais, a correspondência ao... a medida da energia cinética das moléculas ou átomos individuais está fazendo relação ao grau de agitação das partículas, né? E esse grau de agitação, essa energia cinética, está diretamente relacionada com temperatura, né? A medida da energia cinética média das moléculas ou átomos individuais está relacionado diretamente com temperatura, que mede o grau de agitação das partículas de um corpo, que mede o grau de agitação das moléculas de um corpo. Então, para essa sexta questão, já de cara, a alternativa correta aqui seria a alternativa D. Cuidado para você não marcar calor, porque calor é uma forma de energia térmica em trânsito. Calor é quando ocorre uma transferência de energia entre dois ou mais corpos ou duas ou mais regiões de temperaturas diferentes, perfeito? Então, calor é uma forma de energia térmica em trânsito entre dois corpos ou duas regiões que apresentam temperaturas diferentes. Mas a medida da energia cinética média das moléculas ou átomos individuais está diretamente relacionado com o grau de agitação das moléculas. Está diretamente aqui relacionado, com temperatura. Perfeito? Então, para essa sexta questão, a alternativa correta aqui seria a alternativa D. Vamos lá para a nossa sétima questão. Olha só. Trazendo aqui a sétima questão, nós temos o seguinte: um mol de gás ideal é submetido ao ciclo triangular ABCA, mostrado no gráfico a seguir. Sabe-se que o produto P0V0 é igual a 1.200 joules e que os pontos A e B estão sobre a mesma isotérmica. Só corrigindo aqui, fera, o correto não seria isotérmica. Isotérmica é uma transformação. O nome dessa curva é isoterma, tá? Então, os pontos A e B, estão sobre a mesma isoterma. É a curva, tá? Dizer que os pontos A e B estão sobre a mesma isoterma é dizer que a temperatura do estado A é igual à temperatura do estado B. O que não significa dizer que essa transformação de A para B, que é uma reta inclinada, é uma transformação isotérmica. Até porque, por exemplo, na aula anterior, no bloco 1, nós vimos que na transformação isotérmica, pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Então, essa transformação aí de A para B, que é uma reta inclinada, não pode ser uma transformação isotérmica. Porque se pressão e volume são inversamente proporcionais, o gráfico é para ser uma curva, Tranquilo? É para ser uma hipérbole equilátera, uma hipérbole bem suave, a transformação isotérmica. Por isso que chamar essa curva de isotérmica está errado. O nome da curva é isoterma. Se você tiver uma transformação
em cima de uma isoterma, essa transformação é a transformação isotérmica. Pegou a visão? Outra forma de você provar que a temperatura em A e a temperatura em B são iguais é você lembrar da equação de Clapeyron, né? Lembra que pela equação de Clapeyron, o produto PV é igual a nRT, tranquilo? Onde o número de mols e a constante universal, que é esse R, esse N e esse R, número de mols e constante universal, esse produto para a gente é uma constante, perfeito? Então, se você fizer o produto PV é diretamente proporcional à temperatura, né? Então, por exemplo, se eu pego aqui a pressão no ponto A, que é 2P0, e o volume no ponto A, no estado A, que é 2V0, o produto 2P0 vezes 2V0 me dá 4P0V0. Perfeito? Se você pega aqui a pressão no estado B, que é P0, e o volume no estado B, que é 4V0, o produto PV para o estado B vai me dar 4P0V0. Então você percebe que o produto PAVA é igual ao produto PBVB. Se o produto pressão-volume é o mesmo para dois estados distintos, a temperatura é a mesma. O que prova que essa afirmação está correta, né? Dizer que a temperatura em A é igual à temperatura em B é dizer que esses dois estados estão sobre a mesma isoterma, tá? Sobre a mesma isoterma e não isotérmica. Isotérmica é a transformação, fechou? Aí ele fala o seguinte, fera. Sobre os processos termodinâmicos mostrados no ciclo, assinale a alternativa correta. Já de cara, antes de olhar para as alternativas, eu estou vendo que é uma transformação cíclica. E é uma transformação cíclica no sentido horário. Eu já sei que isso aqui, fera, é uma máquina térmica. Esse aqui é uma máquina térmica, fechou? Nós temos uma máquina térmica. Se é uma transformação cíclica, não esquece, ó. Se ele falar qualquer coisa aí sobre a variação da energia interna desse ciclo, ela vai ser zero. Se ele falar qualquer coisa sobre a quantidade de calor trocada no ciclo, isso é igual ao trabalho do ciclo. E vou dizer uma parada para vocês. Na transformação cíclica, o trabalho do ciclo ele vai ser igual à área do ciclo. Na transformação cíclica, o trabalho do ciclo é igual à área do ciclo. Fechou? Pronto, isso é uma máquina térmica, porque o ciclo é no sentido horário. A variação da energia interna do ciclo é igual a zero. Todo o calor trocado com o meio externo vai para o trabalho. Calor é igual ao trabalho, e o trabalho é a área do ciclo no gráfico PV, pressão em função do volume, perfeito? Pronto, então vamos lá para as afirmações. Dessas três transformações, fera, nós só conhecemos duas, tá? Duas daquelas 5 transformações termodinâmicas, né? Isobárica, isocórica, isotérmica, adiabática e a transformação cíclica, né? Nós conhecemos a transformação cíclica, mas dessas 3 transformações individuais, eu só conheço a de B para C, que a pressão permanece constante e o volume diminui. Isso é uma compressão isobárica. Essa transformação de A para B eu não conheço, e essa transformação de C para A eu também não conheço, né? Então, nessa transformação de A para B, a pressão varia, o volume varia, a temperatura varia. Na transformação de C para A, a pressão varia, o volume varia, a temperatura varia. Nessa transformação de B para C, pressão constante. Volume e temperatura diretamente proporcionais. O volume diminui, a temperatura diminui. Fechou? Então ele fala assim na alternativa A. A temperatura do gás no estado A é maior que no estado B. Falso. Nós acabamos de provar que a temperatura em A e a temperatura em B são iguais.
Por isso que elas estão em cima da mesma isoterma, né? Todos os pontos sobre a reta A e B têm a mesma temperatura. Cuidado nessa pegadinha, tá falso. A transformação onde a temperatura permanece constante é a transformação isotérmica. E a transformação isotérmica tem que estar em cima de uma isoterma. Essa transformação, que é uma reta inclinada de A para B, não é uma transformação isotérmica. Então, de A para B, eu garanto a vocês que a pressão varia, o volume varia e a temperatura varia. Só que quando ela chega no estado B, por coincidência, coincidentemente, a temperatura de B é igual à temperatura de A. O que não significa dizer que durante esse processo a temperatura não tenha variado. Pegou a visão? Então tá falso. A temperatura do ponto C é igual a 1.200 graus Celsius. A temperatura em C seria de 1.200 graus Celsius. Fera, não tem como a gente saber aqui a temperatura do estado C, né? Ele não me deu a constante, né? Ele fala que o produto P0V0 é 1.200 joules. Beleza, né? Então, se eu pegar aí o produto P0, PCVC, né? Se eu fosse fazer aqui, ó, a pressão no estado C vezes o volume no estado C é igual ao número de mols vezes a constante universal vezes a temperatura de C. Então, se eu pegasse aqui o produto PCVC, me daria P0 vezes 3V0. O número de mols é 1. Cadê a constante universal? Ele não me forneceu. Fera, e se é uma constante, por mais que eu saiba, mas se é uma constante, ela tem que ser fornecida, certo? Então, ele não me deu a constante universal e pede para a gente a temperatura no estado C, certo? Então, ele teria que me dar a constante. Quando você fizesse aí o produto P0, 3V0, ele fala na questão que o produto P0V0 vale 1.200 joules. Então, seria 1.200 vezes 3. Daria 3.600 joules. Teria que me dar a constante. Para você dividir, achar a temperatura em Kelvin, depois passar para Celsius, enfim. Aqui está tudo embolado, ó, tá? Então, não tem como você descobrir a temperatura no estado C, porque ele não me deu a constante universal, certo? Então, deixa ela quieto aí. Vamos atrás de outra alternativa, ver se a gente acha uma, como é que eu posso falar? Uma com uma maior certeza, né? Nessa C eu não posso falar nada. Então, ele fala assim, o calor absorvido no ciclo é de 600 joules. Aí já está falando o que nós entendemos. Por que, Taveirão? Se ele está falando do calor absorvido no ciclo, numa transformação cíclica, o calor trocado no ciclo é igual ao trabalho do ciclo. Aí você sabe que o trabalho do ciclo, eu posso calcular pela área do ciclo, papai, ó. Eu posso calcular o trabalho do ciclo pela área do ciclo. E se eu achar o trabalho do ciclo, eu achei a quantidade de calor trocada por ciclo. Então, essa figura é um triângulo, seria base vezes a altura sobre 2. O trabalho do ciclo seria a base vezes a altura sobre 2. Tá vendo? Quanto vale a base desse ciclo aqui, ó? De 3V0 para 4V0, essa base vale V0. Pegou a visão? Quanto vale a altura desse triângulo aqui, fera? Quanto vale a altura desse triângulo? De P0 a 2P0, o volume aumentou P0. Então, eu tenho altura. Isso tudo sobre quanto? Sobre 2. Conclusão, o trabalho do ciclo vai ser igual, tá vendo? O produto P0V0 é de 1.200 joules. Isso tudo sobre quanto? 2. Então, o trabalho do ciclo, que é igual à quantidade de calor trocada por ciclo, isso vai ser igual a 600 joules. Fechou aqui? Pronto, simples. Então, a área do ciclo me dá 600 joules.
Essa área do ciclo corresponde ao trabalho do ciclo, e o trabalho do ciclo é igual à quantidade de calor trocada por ciclo. Então, eu não tenho dúvidas que essa alternativa D é a alternativa correta. Perfeito? A energia interna do gás entre os pontos A e B é 2.400 joules. Não temos como falar sobre energia interna, e sim sobre a variação da energia interna. Pegou a visão? Tá? Então, não tenho como descobrir a energia interna, porque eu não sei aí a constante universal. Ele não falou sobre a temperatura, né? Eu sei que a variação da energia interna de A para B, se a temperatura de A é igual à temperatura de B, pega a visão. Se a temperatura de A é igual à temperatura de B, a variação da energia interna do estado A para o estado B vai ser zero. Porque a variação da energia interna depende da variação de temperatura. Como a temperatura no estado A é igual à temperatura no estado B, a variação da energia interna de A para B vai ser zero. Mas quanto vale a energia interna entre os pontos A e B, eu não sei, tá? Então, para essa questão 7, a alternativa correta aí seria a alternativa D de dado. Vamos lá para a nossa 8ª questão. Olha só. Nessa 8ª questão, ele fala para a gente o seguinte. Vou baixar aqui um pouquinho. Aí. Determinada massa constante de gás ideal sofre a transformação cíclica ABCDA, representada no gráfico pressão-volume. Já sei que é uma máquina térmica, porque essa transformação cíclica é no sentido horário. Fera, se você pega essa transformação de A para B, essa transformação de A para B é uma transformação a volume constante. Então, é uma transformação isocórica. A pressão aumenta, a temperatura aumenta, certo? Então, é um aquecimento isocórico. Essa transformação de B para C é uma transformação a pressão constante. A pressão permanece constante, o volume aumenta, a temperatura aumenta. É uma expansão isobárica ou aquecimento isobárico. A transformação de C para D é o contrário da transformação de A para B. Então, é uma isocórica, mas a pressão diminui, então a temperatura também diminui. É um resfriamento isocórico ou um resfriamento isovolumétrico. Essa transformação de D para A, pressão constante, o volume diminui, a temperatura também diminui. Aqui seria uma compressão isobárica ou um resfriamento isobárico, fechando o ciclo. Morreu? Aí ele fala o seguinte: sendo a temperatura absoluta desse gás em cada um dos estados indicados no diagrama, sendo T, a temperatura absoluta desse gás em cada um dos estados indicados no diagrama, afirma-se que, fera, ele quer saber onde é que a temperatura é igual. A temperatura de A é igual à temperatura de C. A temperatura de A é igual à temperatura de B. A temperatura de B é igual à temperatura de C. A temperatura de C é igual à temperatura de D. Vamos lá, né? Então, se você prestar atenção, aqui, olha só, aqui eu não tenho pressa nas minhas questões. Nenhum vídeo meu tem pressa. Então, aqui eu vou no detalhe, fera. Aqui eu vou no detalhe para você aprender termodinâmica. Pega a visão. O que é que eu sei? Olha só. Nessa transformação de A para B, nós temos um aquecimento isocórico. Nós temos um aquecimento isocórico. O que é que acontece, fera, no aquecimento isocórico? Pega a visão. No aquecimento isocórico, o volume permanece constante. Certo? Perceba que o volume de A é V0 e o volume de B também é V0. No aquecimento isocórico, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Pressão
e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Se eu estou vendo que a pressão está aumentando, a temperatura também está aumentando, certo? Então, se eu falar para você assim, se eu falar para você assim, a temperatura do gás no estado A vale T, e perguntar assim para você, qual é a temperatura do gás no estado B? Qual é a temperatura do gás lá no estado B? É só você olhar para a pressão. De P0, pega a visão, de P0 para 4P0, a pressão aumentou quantas vezes? A pressão aumentou 4 vezes. Se a pressão aumentou 4 vezes, a temperatura também aumenta 4 vezes. Então, tenho certeza que a temperatura lá no estado B é 4 vezes maior. A temperatura no estado B é 4 vezes maior que a temperatura do estado A. Então, já de cara, essa letra B está fora. Pegou a visão? Morreu. Morreu, certo? Se você pegar a transformação de B para C, se você pega a transformação de B para C, nós temos uma expansão isobárica. De B para C, nós temos uma expansão isobárica. O que é que acontece na expansão isobárica, fera? A pressão permanece constante. Na transformação isobárica, a pressão permanece constante. Volume e temperatura, diretamente proporcionais. Volume e temperatura são diretamente proporcionais na isobárica. Tá vendo? Nessa questão aí, nessa transformação, o volume está aumentando? Tá. Se o volume aumenta, a temperatura também aumenta. Pegou a visão? Se o volume aumenta, a temperatura aumenta. Aí você já sabe que você falou aqui que a temperatura no estado B, ela vale 4T. Se eu perguntar para você assim, qual é a temperatura no estado C? Aí você vem aqui, ó, de V0. O volume no estado B é V0. O volume no estado C é 4V0. De V0 para 4V0, o volume aumentou 4 vezes. Se o volume aumentou 4 vezes, a temperatura aumenta 4 vezes. Se já era 4T e aumentou 4 vezes, lá no estado C, essa temperatura foi para 16T. Ela é 4 vezes maior que a temperatura no estado B. Pegou a visão? Morreu, fera. E aí, se você se ligar, o que acontece aqui de C para D é o contrário do que aconteceu de A para B. De C para D é o contrário do que acontece de A para B. Então, se a pressão cai 4 vezes a volume constante, a temperatura também vai cair 4 vezes. Então, não vou perder tempo aqui, não. Ó, no estado A, nós chamamos a temperatura de T. No estado B, essa temperatura foi para 4T. No estado C, essa temperatura foi para 16T. Certo? Mas, de C para D, a pressão caiu 4 vezes, a volume constante. Se a pressão caiu 4 vezes a volume constante, a temperatura também cai 4 vezes. Então, a temperatura do estado C vale 4T. E se você pegar a visão e perceber que faz sentido fechar o ciclo, na transformação de D para A, é o contrário da transformação de A para B. É uma compressão isobárica. Se de B para C a temperatura aumentou 4 vezes, de D para A temperatura diminui 4 vezes. 4T vai para T. Fechamos o ciclo. Pronto, acabou. Em quais desses estados a temperatura é igual, fera?
no estado B e no estado D. A temperatura do estado B e a temperatura do estado D, elas são iguais. O que significa dizer que o estado B e o estado D estão sobre a mesma isoterma. Então, se eu traçasse uma curva aqui, ó, o estado B e o estado D estão sobre a mesma isoterma, sobre a mesma curva, ó. Estão em cima da mesma curva, mas não é uma transformação isotérmica, perfeito? Então, a temperatura do estado B é igual à temperatura do estado D. E é só você fazer o que eu fiz na questão passada. Olha para o produto P0, olha para o produto PV. Se você pegar a pressão no estado B e multiplicar pelo volume do estado B, vai ficar 4P0V0. Se você pegar a pressão no estado D, que é P0, e multiplicar pelo volume do estado D, que é 4V0, vai ficar 4P0V0. Então, se você pegar a visão, se eu pegar a pressão no estado B e o volume no estado B, e pegar a pressão no estado D e o volume no estado D, o produto PV é o mesmo. O produto PB, VB, é igual ao produto PD, VD. O que significa dizer que a temperatura TB é igual à temperatura TD. Pegou a visão? Então, nessa questão aqui, a afirmativa correta, né? A alternativa correta seria a alternativa E. A temperatura em B e a temperatura em D são iguais, perfeito? Vamos lá então para a nossa nona questão. Nessa questão 9, ele fala o seguinte: um cilindro dotado de um êmbolo móvel contém em seu interior certa massa de gás ideal, inicialmente a temperatura ambiente e sobre determinada pressão. Nessa situação, o êmbolo encontra-se em equilíbrio na posição mostrada na figura a seguir. Caso o êmbolo seja empurrado rapidamente para baixo por meio de uma força externa, ocorrerá se liga, ele fala que o êmbolo ele vai ser empurrado rapidamente para baixo. Se ele vai ser empurrado rapidamente para baixo, transformação rápida é uma transformação adiabática, fera. Rapidamente para baixo, isso caracteriza uma transformação adiabática. E se ele vai ser empurrado para baixo, o volume vai diminuir, concorda? Então, ele está falando aqui de uma compressão. Essa questão está tratando de uma compressão. Por que compressão? Porque o volume diminui, está sendo empurrado para baixo, só que rapidamente. Então, essa questão está tratando de uma compressão adiabática. Certo, fera? Na compressão adiabática, a pressão varia, o volume varia e a temperatura varia. Mas deixa aí guardadinho. Quais são as características da transformação adiabática? Anote aí. Se é uma transformação rápida, ela é tão rápida que não dá tempo do sistema trocar calor com meio externo. Então, essa transformação não troca calor com meio externo. E pela primeira lei da termodinâmica, numa transformação adiabática, a variação da energia interna é igual a menos o trabalho. Pegou a visão? Perfeito? Aí não esquece, o trabalho é uma grandeza física que depende exclusivamente da variação de volume. E a variação da energia interna é uma grandeza termodinâmica que depende exclusivamente da variação de temperatura. Então, se é uma compressão adiabática, o volume diminui. Concorda, fera?
Se é uma compressão adiabática, o volume diminui. Se o volume diminui, significa dizer que o trabalho é negativo. Então, o trabalho foi realizado sobre o gás. O trabalho é negativo. Então, o trabalho foi realizado sobre o gás. Quando você pegar o trabalho que é negativo e multiplicar por esse menos que está fora, menos com menos, fera, me dá mais. Então, significa dizer que a variação da energia interna foi positiva. Conclusão. Numa compressão adiabática, o sistema não troca calor com o meio externo. O trabalho é realizado sobre o gás e a energia interna do sistema aumenta. O trabalho é realizado sobre o gás e a energia interna do sistema aumenta. Se a energia interna do sistema aumenta, a temperatura aumenta. E se a temperatura aumenta, a pressão também aumenta. Diminui o volume, aumenta o grau de agitação, aumenta o número de colisões com as paredes do recipiente. Diminui o volume, aumenta a temperatura, aumenta a pressão. É isso, velho. Acabou. Então, eu posso chamar essa transformação de uma compressão adiabática ou de um aquecimento adiabático. Pronto, morreu. O que ele perguntar, você responde. Então, ele fala assim, ocorrerá um aumento na temperatura e na pressão. Opa, já temos resposta aqui, ó. Vai ocorrer um aumento na temperatura e na pressão? Vai. Perfeito? Letra B. Aumento na temperatura, mas a pressão permanece a mesma. Tá falso. Se a pressão permanecesse a mesma, era uma isobárica. Não era uma adiabática. Perfeito? Letra C. Aumento na pressão. Perfeito. Mas a temperatura permanece a mesma. Tá falso. Se fosse, seria uma transformação isotérmica. Pega a visão? Diminuição na temperatura? Não. E aumento na pressão? Não, nada a ver, tá? Aumento na pressão e aumento na temperatura, certo? E letra E, diminuição na temperatura e na pressão. Aí você pega a visão, fera. Se na compressão adiabática o volume diminui, a pressão aumenta e a temperatura aumenta, essa transformação da letra E seria o contrário. Aqui seria se fosse o quê? Uma expansão. Se fosse uma expansão adiabática. Se fosse uma expansão adiabática, com toda certeza, a pressão iria diminuir, o volume iria aumentar e a temperatura iria diminuir. Se fosse uma expansão, você poderia marcar essa letra E. Na expansão adiabática, eu não tenho dúvidas que o calor seria igual a zero. A variação da energia interna seria negativa, para a temperatura diminuir. E o trabalho seria realizado pelo gás. O trabalho seria positivo. É exatamente o contrário do que você fez na compressão adiabática. Perfeito? Então, nessa questão 9, a alternativa correta aqui seria a alternativa A. Perfeito? Vamos então finalizar esse segundo bloco com essa questão 10, tá? Finalizamos o segundo bloco aqui com essa questão 10. Vou colocar ele aqui, perfeito? Olha só, as máquinas térmicas operam em ciclos entre duas fontes de calor e realizam trabalho. Perfeito. Com relação a essas máquinas, podemos afirmar que, para haver rendimento, o trabalho realizado por elas deve ser maior do que a quantidade de calor cedida para a fonte fria. Tá falso, viu, fera? Ó, lembra que o rendimento de uma máquina térmica é dado pela relação entre a energia útil, que no caso para a máquina térmica é o trabalho, e a quantidade de calor total, que é o que ele recebe da fonte quente, né?
para ter rendimento, só basta que a máquina realize trabalho, e para realizar trabalho, ela tem que receber calor da fonte quente. Se esse trabalho vai ser maior ou menor que a quantidade de calor cedida para a fonte fria, né? Isso não interessa, tá? Mas para haver rendimento tem que ter trabalho e energia total. Tem que ter trabalho e o calor recebido da fonte quente. Ele fala assim na letra B: todas têm o mesmo rendimento máximo se operarem de acordo com o ciclo de Carnot. Tá falso, né? Para ter o mesmo rendimento, máximo operando pelo ciclo de Carnot, tem que ter a mesma temperatura da fonte quente e da fonte fria. Para você garantir que todas apresentam o mesmo rendimento máximo operando pelo ciclo de Carnot, tem que ter a mesma temperatura da fonte quente e a mesma temperatura da fonte fria. Perfeito? Só para lembrar para vocês aqui, eu fiz no primeiro bloco, fizemos uma questão sobre rendimento de Carnot, tá? O rendimento de Carnot, fera, seria o rendimento máximo, né? Você pode calcular como sendo a temperatura da fonte quente menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Perfeito? Por isso que essa letra B tá falso. Letra C. Mesmo com o rendimento máximo, o calor que elas recebem da fonte quente não pode ser totalmente convertido em trabalho. Fera, isso é a segunda lei da termodinâmica. Nenhuma máquina térmica operando em ciclos consegue converter todo o calor que ela recebe em trabalho. Nenhuma máquina térmica, mesmo aquela que opera pelo ciclo de Carnot, consegue converter todo o calor que ela recebe da fonte quente em trabalho. Então, essa letra C está corretíssima. Essa letra C é a segunda lei da termodinâmica. Ele fala assim na letra D: o seu rendimento é o máximo possível quando o calor recebido da fonte quente for máximo. Falso. Falso, tá? O rendimento seria o máximo possível, ou seja, o rendimento seria 100% se não rejeitasse calor para a fonte fria. O rendimento seria o máximo possível, o rendimento seria 100% se todo o calor que a máquina térmica recebesse fosse convertido integralmente em trabalho. Isso não acontece, perfeito? O seu rendimento é o máximo possível quando as temperaturas das fontes quente e da fonte fria são iguais. Se acontecesse isso aqui, fera, nem rendimento teria. Porque para uma máquina térmica funcionar, toda máquina térmica operando em ciclos, elas operam entre duas fontes diferentes. Uma fonte quente e uma fonte fria. Para que ela receba calor da fonte quente e rejeite calor para a fonte fria. Obrigatoriamente, a temperatura da fonte quente tem que ser maior que a temperatura da fonte fria. Porque de forma espontânea, o calor sempre é transferido da região de maior temperatura para a região de menor temperatura. Então, essa letra E também está falsa. E com isso, fera, nós terminamos o nosso segundo bloco de revisão para termodinâmica, para você arrebentar aí em qualquer vestibular, qualquer prova, qualquer exame que for, certo? Curta, compartilha nosso vídeo, deixa seu comentário aí, fera, porque aqui no Física Retada o sucesso é treinável, o trabalho devolve e continua com a gente, que no bloco 3 eu vou finalizar com mais 5 questões e aí você vai estar preparado para qualquer prova, beleza? Vamos embora, até o próximo vídeo, valeu!